Boa tarde, Dulce. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo, tudo Bom, tá maravilhoso. bom. Ai, essa câmera. Bora. Bora que bora. E aí, como Uhum. a gente pode ser mais feliz e grata agora nessa matriz divina? E Como que a aí, gente Gilberto, pode ser conta mais aí, feliz e grata? mostra pra gente como que a gente pode ser mais feliz e grata hoje. E que hoje seja assim uma leitura tão abençoada como todas as outras e que a gente possa expandir nossas mentes vezes Deus e milhões, dona Dulce. Vamos trazer Vamos lá. clareza? Como é que foi ontem para você ficar dormir pensando nessa matriz divina? Tem um Ah, desenho, tem uma animação antiga. Outro dia eu estava vendo num desses, acho que num desses programas assim de Era uma vez, não que eu tenha vivido isso, entendeu? Imagina. Mas era uma animação muito interessante, em que assim todo o desenho ia acontecendo e num determinado ponto da animação o cara puxava a linha, sabe? A linha que fazia o desenho. E eu me lembrei da matriz divina. Eu falei, é essa a ideia, né? Então, assim, um grande todo que tem todas as suas depreciações e vai dando forma e formato e tudo mais. e é Mas existe. interessante, Cristina, que quando você começa a se abrir para essas coisas, o negócio começa a aparecer, né? E começa a vir um monte de informação sobre isso. Uhum. Aí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui um negócio que eu vi hoje, que foi uma coisa muito interessante, mas acho que veio sem, assim, fora de ordem. Poxa vida, veio fora de ordem. E eu não vou conseguir te mostrar agora. Mas é tipo assim. É, Momentos de tensão. não vou saber Silêncio no falar. estúdio. Tá fora de ordem e eu não vou saber. Hum, muito Mas tá bem. aparecendo muita coisa, entendeu? Sobre isso e como ter essa mágica. E é como diz o Caibalion, gente, é impressionante. Se o universo é mental e você domina a sua mente, se a sua mente interage com esse campo quântico que cria matéria, e você domina esse processo, o Uhum. que é que vai te segurar? Vós sois deuses. Já disse Sim. um velho mestre, entendeu? Sim. Um velho mestre que viveu há uns anos atrás, uns 2000. Por aí. Então, Então, né? O que mais está vamos disponível lá. para nós? Vou começar, tá? Ó, a Acho que gente está começamos. no finalzinho da página 30. Uma breve história da física. Diferentes regras para diferentes mundos. Vamos lá. A ciência nada mais é do que uma linguagem para desenvolvermos o mundo e o nosso relacionamento com ele e com o universo além dele. Trata-se apenas de mais uma linguagem, pois não podemos esquecer que houve outras, como por exemplo a alquimia e a espiritualidade, que foram usadas muito antes do alvorecer da ciência moderna. Ainda que não muito sofisticadas, oh, que dó. Sem dúvida alguma, elas funcionaram. Sempre me surpreendo quando ouço as pessoas perguntarem como faziam antes de conhecer a ciência. Será que sabíamos alguma coisa a respeito do nosso mundo? A resposta é um sonoro sim. Sabíamos muito a respeito do universo. O que sabíamos funcionou tão bem que nos favoreceu, que nos forneceu a estrutura para compreendermos todas as coisas, da origem da vida ao pôr
Da origem da vida ao for que ficarmos doentes, como devemos nos tratar quando caímos de cama e até como devemos fazer para calcular os ciclos do Sol, da Lua e das estrelas. Ainda que essa espécie de saber, obviamente, não esteja descrita na linguagem técnica a que estamos acostumados, ela foi capaz de produzir uma história bastante eficiente sobre o funcionamento de tudo e explicar a razão das coisas serem como são. Uma explicação tão boa que tornou possível a existência da nossa civilização durante mais de 5.000 anos, independente da ciência hoje conhecida. De modo geral, considera-se que o reconhecimento da ciência e da era científica se deu no início dos anos de 1600. Ocorreu em julho de 1687, quando Isaac Newton formalizou os princípios matemáticos que aparentemente descrevem o nosso mundo cotidiano, aplicando então o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Durante mais de 200 anos, as observações de Newton sobre a natureza alicerçaram um campo científico hoje conhecido como física clássica, juntamente com as teorias de Maxwell sobre a eletricidade e o magnetismo no final dos anos de 1800 e com a teoria da relatividade de Einstein nos primeiros anos da década de 1900, a física clássica se saiu muitíssimo bem, explicando coisas em grande escala, coisas que vemos todos os dias, como, por exemplo, o movimento dos planetas e as maçãs que caem das árvores. Serviu-nos tão bem que fomos capazes de calcular órbitas dos satélites e até mesmo de levar o homem à Lua. Entretanto, durante os primeiros anos do século XX, os avanços da ciência mostraram a existência de um lugar na natureza onde a lei de Newton simplesmente não parece ser aplicável: o mundo pequeno do átomo. Realmente não tínhamos tecnologia para pesquisar o mundo subatômico antes disso, ou para observar o comportamento das partículas durante o nascimento de estrelas em galáxias distantes. Em ambos os reinos, o maior de todos e o menor de todos, os cientistas começaram a ver coisas que não podiam ser explicadas pela física tradicional. Um novo tipo de física deveria ser desenvolvido com regras que explicassem as exceções do nosso mundo do dia a dia, as coisas que aconteciam no mundo da física quântica. A definição de física quântica está no seu próprio nome, quantum. Significa uma quantidade discreta de energia eletromagnética. Basicamente, trata-se daquilo que constitui o mundo quando ele é reduzido a uma essência, a sua essência. Presta atenção nisso. O que é quântico? É quando você chega à essência das coisas. O quântico é a essência das coisas. Que lindo isso! Nossa, lindo isso! Os físicos quânticos logo descobriram que o mundo era sólido apenas na aparência. Na realidade, não era sólido coisa nenhuma. A analogia explicada a seguir pode nos esclarecer melhor o porquê disso. Quando estamos no cinema assistindo um filme, sabemos que as imagens que se movem na tela estão nos transmitindo uma ilusão. O romance e a tragédia que tangem essas nossas emoções não passam de fotogramas estáticos sendo disparados muito rapidamente, um em seguida do outro, criando dessa maneira a sensação de uma história contínua. Conquanto os nossos olhos estejam vendo as imagens quadro a quadro,
o nosso cérebro consegue fundi-las de modo a percebermos o movimento como ininterrupto. Os físicos quânticos acreditam que o nosso mundo funciona de uma maneira bastante semelhante. Por exemplo, quando vemos a defesa da cortada no vôlei ou do salto triplo da patinação artística no gelo, ou assistirmos um programa de esporte na televisão, o que realmente estamos presenciando em termos quânticos é uma série de eventos isolados que acontecem muito rapidamente e que são apresentados conjuntamente. Semelhantemente, o modo como muitas imagens juntas fazem o movimento parecer tão real, a vida na realidade ocorre como breves e minúsculas erupções de luz que chamamos de quanta. O quanta da vida acontece de maneira tão rápida que, salvo se formos donos de um cérebro treinado para operar de modo diferente, como em alguns casos na prática da meditação, o que ele faz é simplesmente tirar uma média dos pulsos para criar uma ação ininterrupta, semelhante àquela que nos prende quando assistimos à televisão. A física quântica estuda, portanto, tudo o que acontece em uma escala muito pequena de forças subjacentes ao nosso mundo físico. A aparente diferença entre o modo de funcionamento do mundo quântico e a do mundo cotidiano fez com que surgissem duas escalas entre os cientistas e os físicos contemporâneos: a física clássica e a física quântica. Duas escolas, não duas escalas, tá, gente? Duas escolas entre os cientistas. Então, é a escola da física clássica e a escola da física quântica. Cada uma dessas escolas tem as suas próprias teorias de apoio. O grande desafio tem sido compatibilizar essas duas maneiras tão diferentes entre si de ver as coisas em um único modo de enxergar o universo, a teoria unificada. Para isso, torna-se necessário que exista alguma coisa que preencha o que nós percebemos como espaço vazio. Mas o que poderia ocupá-lo? Pois é, e está aberta a nossa sessão. Ah, Oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? oi, Marcelo, boa tarde, tudo bem? Ai, ai. É muito interessante isso, né? Na verdade, a física quântica nasceu quando os físicos clássicos acharam que não faltava explicar nada no universo, que tudo estava explicado. Alguém levantou uma questão: olha, falta explicar isso, que era a questão do corpo negro. O corpo negro, na verdade, é uma questão de aquecimento. Quando você aquece, tem lá uma explicação, né, gente? Eu não sou física, não sei explicar exatamente. Mas quando você aquece um corpo, um metal, não é um corpo de uma pessoa, entendeu? Um metal, ele muda de cor até ficar negro, uma coisa assim. Eles não sabiam explicar o porquê, eles não sabiam explicar aquilo. Enfim, por causa disso, de uma explicação que na cabeça deles faltava, eles perceberam que tudo estava falho. Porque a explicação que eles encontraram para aquilo, e que fazia todo sentido do mundo, colocava em xeque quase todas as outras regras da física clássica. E aí, eles começaram a perceber que não era bem assim. E aí surgiu o quantum. O que é o quantum? É um pacotinho de energia. É um pacotinho, né? Segundo a explicação, é um pacotinho de energia que, que se desprende de um corpo, ou que se desprende de um corpo
quando ele se afasta. Enfim, aqui, ó. O quantum, de acordo com a física quântica, são unidades de energia emitidas. Cadê, gente? Emitidas mediante a radiação eletromagnética. Então, é como se a luz, porque a cor tem a ver com o quê? Com a luz, tá? Então, a gente enxerga cores por causa dos espectros da luz. Então, gente, é muito interessante, mas é bem complexo. A gente não está aqui dando aula de ciência. Mas é mais ou menos assim, eles descobriram que os corpos, que tudo a matéria, que a luz emitia esses quântumos de energia. E o quântum, ele tanto pode ser onda como partícula. O negócio é bem complexo, eu não sei explicar exatamente, tá? Eu não sei explicar. Mas o Max Planck deu esse nome, né? Isso tudo, gente, por causa que eles foram explicar a radiação do corpo negro. Então, eles foram estudar isso, a radiação que o corpo negro emite. Esse corpo negro não é um corpo de uma pessoa negra, gente, é um corpo que está em uma temperatura alterada, tá? É muito interessante porque, através disso, eles perceberam que eles precisavam reestudar e revisitar todas as teorias que eles achavam que estavam fechadas. Ou seja, mais ou menos assim, quando você acha que você está muito perto, que você começa a falar assim, pô, agora eu dominei, Deus nem existe mais, eu nem preciso mais desse cara aí, porque já sei tudo. Aí é hora de começar tudo de novo. Agora vamos virar a página. É, Vamos virar a exatamente. página para você aprender mais um pouquinho. Aí ele vira a página e você vê que você não sabia nada. Entendeu? Porque na outra página tem outras coisas que você não aprendeu ainda. E a hora que a gente achar que aprendemos tudo sobre isso, ele vai virar a página de novo. De novo. E de E de novo. novo. Porque o aprendizado ele é contínuo, né? É contínuo, essa expansão ela não tem fim. Pelo menos eu não vejo dessa forma. A gente sempre vai estar acessando outros níveis, outros meios. E aí virão outros desafios, outros aprendizados, outras coisas a serem aprendidas, vivenciadas, né? Então, a evolução ela é infinita. É Exato. o que eu Então, o que eu penso. percebo é o seguinte, a hora que esses cientistas, né, aceitarem as teorias que hoje estão sendo provadas e que são consideradas pseudociência, vão vir outras teorias que vão colocar essa não em xeque, mas vão mostrar que, poxa, faltava muita coisa. Como, por exemplo, essa que nós falamos ontem, do tempo e espaço, que o Einstein começou a estudar, mas que não levou à frente, mas queria um monte de estudando. Então, existem muitos capítulos ainda pela frente, gente. A gente está só começando, sabe? A gente está na primeira série, ainda está no meio do ano. E o que acontece? É muito interessante quando você pega para estudar isso, sabe? E percebe quanta arrogância havia na questão do saber. Eram as duas serpentes, Cristina, enroladas nas pernas e garradas aqui no pescoço, entendeu? Sei. Porque eu já sei tudo o que se precisa saber sobre o universo. E aí, por causa de uma coisa, uma única, que ficou com o fio solto. Sou. Deixa eu ver esse fio aqui. Aí puxou, desfez tudo, sabe? É muito interessante. É interessante, Então, assim, olha apesar isso. de tudo que eles sabiam, né? Chega uma hora que você tem que largar a mão de toda essa arrogância.
E saber que você não sabe bosta nenhuma. E volta para os livros, volta. Não é nem voltar para os livros, mas assim, esvazia um pouco o seu cálice de saber, você entendeu? Para que outras coisas possam entrar, senão você fica ali batendo cabeça na parede sem avançar para canto nenhum. Mas, assim, existe outra forma, né, de mudança. Você sabe como que Uhum, Moisés mudou a história? uhum. Ele andou 40 anos, um pouco mais, né, de 40 anos pelo deserto, e aí os velhos cabeça dura morreram. Então, a evolução se faz de um jeito ou de outro, Sim. entendeu? Se você não abre mão do que você está ali agarrado, vem a vida, te sacode, te vira do avesso Uhum. e te mostra que nada é seu, verdade. Vamos lá. Então, ele fez aqui, gente, olha, uma linha do tempo, um caminho rumo à teoria unificada. Vamos lá, para ver se é possível essa teoria unificada. Será que é? Em 1687 nasceu a física newtoniana, né? Onde Sir Isaac Newton publicou as suas leis do movimento e a ciência moderna começou. É uma visão que percebe o universo como sendo um sistema mecânico de massas, onde o espaço e o tempo são absolutos e onde tudo é separado, tá, gente? Em 1867, antes, né, teve a física da teoria do campo. Foi antes de Isaac Newton? Procura aí, Cristina, no Google para ver se essa data está errada, 1867, física da Mas tá, teoria. gata, ó, o Newton está em 1687. Ah, é, 200 anos depois. é isso mesmo. Nossa Senhora, eu estou lendo o contrário aqui, na minha cabeça é o contrário. Em 1687 veio a física newtoniana, 200 anos depois veio a teoria do campo, aonde Maxwell propôs a existência de forças que não podem ser explicadas pela física de Newton. Os seus trabalhos de pesquisa, juntamente com Faraday, apontam para a descoberta de um universo constituído de campos de energia que interagem uns com os outros. Então, percebam, é muito tempo que já se fala, né, do campo energético. Em 1900, nasceu a física quântica, onde Max Planck publicou sua teoria do mundo como lampejos de energia chamado quanta. Os experimentos de escala quântica mostram que a matéria existe como possibilidades e tendências, não como coisas absolutas. E sugere que a realidade não pode ser exatamente tão real ou sólida, afinal de contas. A matéria existe como possibilidade e tendências. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso? Talvez não. Mas agora mesmo vocês vão entender. Em 1905, o Einstein trouxe a física da relatividade. A visão do universo por Einstein perturba a física newtoniana. Einstein propõe que o tempo seja relativo em vez de absoluto. Um aspecto essencial da relatividade é a consideração de que o espaço e o tempo não podem ser separados, coexistem em uma quarta dimensão. Em 1970, vem a teoria das cordas. Gente, o negócio começa a ficar complicado. Os físicos formulam teorias que descrevem o universo como constituído por minúsculas cordas vibrantes que podem ser usadas para explicar tanto as observações do mundo quântico
como a do mundo do dia a dia. A teoria é formalmente aceita pelas principais correntes de pensamento da comunidade dos físicos em 1984, passando a ser vista como uma possível ponte de união com todas as outras teorias. Então, essa teoria das cordas, ela explica a questão da física quântica, e segundo o que ele traz aqui, segundo o que o Greg Braden traz aqui, ele também explica a mesma coisa no mundo físico, né? No mundo visível. Aqui tem uma data de 2000 e alguma coisa, antes de 2100, ó. Antes de 2000, porque tem um 20 alguma coisa. Nova e melhorada teoria unificada da física. Algum dia no futuro, os físicos descobrirão uma maneira de explicar a natureza holográfica do que observamos no universo quântico, bem como aquilo que percebemos diariamente no mundo. Eles formularão equações para unificar explicações em uma única história consistente. Você está Vamos aguardar. Vamos aguardar essa cena. E olha, o que eu posso dizer para você é o seguinte: você pode começar a formular a sua teoria, porque você pensa que você não é uma física quântica. Você é, bebê. Você é. Você é. Tudo parte de você. Entendeu? Você é o universo. Você é o centro do universo. Você é co-criador. Então, começa a fazer perguntas para você ver se não vem respostas. Começa a escrever essas respostas. Daqui a pouco você tem uma teoria que você pode escrever e quem sabe você não ganha o prêmio Nobel. Uau! Uau! Prêmio Nobel por criar uma nova e melhorada teoria unificada da física. Pensou que maravilha? E vai ser logo. E o que mais é possível? E o que mais é possível? O que existe Mais algum... Hã? Vai. Não, vai. Eu ia falar mais algum comentário? Seguimos. Não, não. Só que todas as coisas já existem, né? Todos os pensamentos já foram pensados. É só captar o pensamento certo. Deixa eu ler um pouquinho. Sim. O que existe no espaço em volta? Bom, e aqui está cheio de palavrinhas em inglês, então vocês me aguardem. Bora lá. Logo no início do filme Contato, a personagem da doutora Arroway, representada por Judy Foster, pergunta ao pai a questão que se torna emblemática durante todo o restante do filme. Estamos sós no universo? O pai dela responde de um modo que se torna uma pedra de toque em todas as coisas verdadeiras que ainda lhe seguirão na vida. Quando ela se encontra em situações especialmente vulneráveis, tais como a de se abrir ao romance ou a de confiar a experiência que teve em um universo distante para onde foi transportada, as palavras do pai transformam-se em diretrizes para suas crenças. Ele havia respondido simplesmente que se estivéssemos sozinhos, isso seria um terrível desperdício de espaço. E é verdade, né? Fala sério. É desperdiçar muita coisa. Não, e tem só mais uma coisa, né? Você acha que porque você não enxerga, não existe. Aí eu vou perguntar para você: você enxerga as bactérias, os vírus, os parasitas? Não, Pois né? é. Parasitas alguns, mas muito pouco. E isso significa que eles não existem? Outra coisa, tantas outras formas de vida que existem e que a gente não enxerga. E assim, a gente está falando de coisas. Ah, mas isso é porque é muito pequeno, por isso que a gente não vê. Ok, mas quantas coisas são invisíveis aos nossos olhos e que são muito reais? É. E que são grandiosas. Então,
Aí um dia, um amigo meu, que é um geólogo muito, muito conceituado, ele falou para mim, eles tinham mandado aquele robozinho, Hubble, É. e ele tava, isso já tem bem uns 20 anos, né? Aí ele falou para mim assim, mas quando o Hubble pousar em Marte e ele tirar foto de lá, será que vai ter gente lá? Porque tem uns livros aí que fala que tem, né? Quem já leu os livros de Chico Xavier e tal, lá fala que tem gente morando lá. É. E aí, eu perguntei para ele assim, eu falei, mas equiparam o Hubble com alguma máquina de fotografia que fotografa espírito? Aí ele falou, Outro tipo de vibração, né? De hã? radiação, ou outro tipo de radiação, de vibração, Outro ou tipo qualquer de coisa, energia mais de energia. etérica, não é necessariamente radiação ou vibração, entende? Uhum. Porque o espírito, ele vibra tão baixo, quer dizer, ele vibra tão alto, desculpa, ele vibra tão alto que talvez tudo que a gente conhece, é como se você estivesse medindo o campo, É, né? Você não conseguiria nunca. ter uma noção, não captar. Então, não é nada que a gente conhece como matéria, a nossa matéria densa que vibra baixo, né? Então, o espírito, ele vibra muito alto. Aí ele parou e falou, verdade, verdade. Não, não é que pare, não. Eu falei, então, mesmo que lá tenha uma superpopulação e que eles estejam querendo tirar a Se gente de lá, comunicar. nós não vamos ver. Porque as nossas máquinas não Não captam, têm né? essa capacidade. Aí ele falou assim, mas tem aquela Killian. Tem Hum. aquela Killian que tira... Você já viu aquela máquina que tira fotografia Killian? Que pega a foto da aura, Da aura. do campo energético do corpo, né? Mas é o campo energético do corpo. Corpo humano, é Do exatamente. corpo, isso, do corpo. Então, aquilo ali, verdade que aquilo ali captaria energias tão sutis como o espírito puro? Puro no sentido de sem estar ligado a um corpo? Não É, sei, não tenho certeza disso. Então, vamos começar a prestar atenção nas coisas, né, gente? O dia que a verdade. gente tiver um aparelho que capte, e dizem que estão criando, né? Dizem que estão criando Eu, um aparelho para falar eu acredito, com as almas que já foram. eu acredito. Em breve. Vai ter muita gente doida, vai ter muita gente caindo de costa aí, e não ter, precisando usar esse telefone de lá para cá. Depois, É, é isso aí. vai lá. Ó, de maneira bastante semelhante, se acreditarmos que o espaço entre duas coisas está vazio, estaríamos, estaríamos também presenciando um tremendo desperdício. Os cientistas acreditam que mais de 90% do cosmos está faltando ou nos parece ser um espaço vazio. Isso significa que o universo inteiro, como o divisamos, também contém apenas 10% da matéria percebida. E será realmente crível que os 10% da criação ocupados por nós encerram tudo que existe? O que existe no universo que pensamos estar vazio? E se ele realmente estiver vazio? A grande questão que precisaria ser respondida é: como podem as ondas de energia que transmitem tudo da, das conversas de celulares à luz, cujo reflexo traz as palavras dessa página aos seus olhos? Como essas ondas podem se deslocar de um ponto ao outro?
Assim como a água conduz. Você continua, amor? Deixa eu só ver o que a criança requer de mim. Assim como a água conduz as ondas provocadas por uma pedra que cai em um lago, de modo semelhante deve existir algo que conduza as vibrações da vida de um ponto para o outro do universo. Entretanto, para que isso seja verdade, devemos contrariar um dos princípios básicos da ciência moderna, a crença de que o espaço é vazio. No dia em que pudermos finalmente desvendar de que é feito o espaço, teremos dado um grande passo para nos compreender e entender a nossa relação com o mundo que nos cerca. Essa questão, como veremos, é tão antiga quanto a humanidade. A resposta, como também veremos mais adiante, como toda probabilidade, tem estado conosco o tempo todo. A sensação de estarmos de algum modo ligados ao universo, ao nosso mundo e uns aos outros tem sido uma constante desde a história dos aborígenes gravadas nos rochedos da Austrália, que devem ter mais ou menos 20 mil anos de idade, aos templos do Antigo Egito e à arte pictórica pré-histórica gravada nas rochas do sudoeste americano. Ainda que essa convicção aparente ser mais firme do que nunca nos dias de hoje, precisamente o que nos une é a contínua, sendo assunto de controvérsia e debate. Se estamos interligados, alguma coisa está fazendo essa ligação. A humanidade tem percebido que dentro do vazio que chamamos de espaço, alguma coisa realmente existe. Essa tem sido a percepção dos poetas, filósofos, cientistas e daqueles que procuram respostas além das ideias rotineiras de todos os dias. O físico Conrad Pinagel, que nasceu em 1858 e morreu em 1936, propôs a óbvia questão com relação ao significado do espaço propriamente dito quando fez a pergunta: imagine o que aconteceria se retirarmos o espaço que se encontra em volta da matéria. Todo o universo encolheria para ficar do tamanho de um grão de poeira. É o espaço que impede que tudo aconteça no mesmo lugar. O que ele quis dizer aqui, gente? Se você tira o espaço vazio e a matéria que existe no universo é 0,001% de matéria e 99% é espaço vazio, é espaço.
ele encolhe. Já viu aqueles sacos de viagem? Já viu aqueles sacos de viagem, Cristina, que você põe o aspirador para tirar o ar? E ele faz assim, ó. Ele tá grandão, assim, cheio de roupa. Aí você tira o ar e faz assim, ó. Ele encolhe. A mesma coisa aconteceria com o universo. Aham. Se você tirasse o que, né, o que gera essa separação de corpos, né? O que nos, essa percepção de separação se dá por conta desse espaço. Tá dando muito eco. Aí, Cris. Ô, Dulce, Oi. eu Você tava tá com me o ouvindo? microfone aberto. Não, Ah, eu não tô te o que ouvindo. estava Aí, acontecendo? agora que eu vi que eu tava com o microfone aberto, deve ter bagunçado o teu áudio aí, porque eu tava acessei no meu celular para te escutar. Mas tranquilo, dá para seguir, só que aí eu tenho delay aqui de som. Então vai. Lê. Agora você apareceu na minha orelha, Pronto? no meu Apareceu? ponto. Apareceu, Então diretor. tá. Apareceu, o ponto. Então vai. O antropólogo. Ok. O antropólogo pioneiro Louis Leakey afirmou uma vez que só poderemos verdadeiramente progredir e compreendermos quem somos, se compreendermos quem somos. Creio que essa declaração é bastante verdadeira. A maneira como nos vemos no passado foi bastante eficaz para nos trazer até onde nós estamos hoje. Agora é chegado o momento de abrirmos a porta para a visão que temos de nós mesmos, de nos olharmos de uma maneira que amplie nossas possibilidades. É provável que nossa relutância em aceitar as consequências do espaço ser ocupado por uma força inteligente e admitir que somos parte desse espaço tenha sido até hoje o maior obstáculo para compreendermos quem realmente somos e como o universo funciona. Ai, que loucura! A ciência moderna do século XX pode ter descoberto o que se encontra no interior do espaço vazio. Existe um campo de energia diferente de todos os outros tipos de energia conhecidos. Exatamente como a rede da não, exatamente como a rede de Indra e o éter de Newton sugerem essa energia parece sempre estar em toda parte, aparentemente existindo desde o início dos tempos. Em uma palestra de 1928, Albert Einstein disse: de acordo com a teoria geral da relatividade, o espaço sem éter seria inimaginável. Uma vez que a luz não poderia se propagar sem éter, nem seria possível formular padrões para um espaço onde não houvesse éter. Max Planck afirmou que a existência do campo sugeria uma inteligência responsável pelo nosso mundo físico. Devemos supor que por trás dessa força, que percebemos como sendo a matéria, existe uma mente consciente e inteligente. Ele concluiu, então, que essa mente é a matriz de toda a matéria. Essa é a base, né? Então, isso já vem sendo falado há 5.000 anos, né? E assim, eu não estou querendo chover no molhado, né? Porque a gente já falou isso aqui todos os dias, eu acho, né? Que a gente está lendo esse livro, a gente já falou isso aqui. Então, eu estou sim chovendo no molhado. Mas é importante uma constatação como essa, vindo de Planck, que é o pai da física quântica, e é um cara extremamente relevante para a nossa história. Porque ele foi a pessoa que falou assim,
Gente, na verdade, sabe tudo aquilo que nós pensávamos que sabíamos? Então, esquece. Mais ou menos assim. Vamos ter que revisar tudo. Vamos ter que revisar tudo. E essa constatação dele não foi à toa. Ele não era um lunático, ele não era uma pessoa, um viajante na maionese, né? Ele era um cientista muitíssimo consciente. E não significa que ele era religioso, mas ele percebeu que a matéria se moldava de acordo com a mente consciente. E quando? E quanto aos planetas, à natureza, coisas que nós não criamos? Isso vem de uma mente inteligente também, muito maior do que nós. Então, essa constatação dele é muito óbvia e, ao mesmo tempo, é o que nós já falamos aqui, o que nós já chovemos no molhado. Já vem sendo falado há 5.000 anos. Né? O Hermes Trismegistus falou isso lá há 5.000 anos. Isso vem sendo falado por todos os filósofos e alquimistas e cientistas e pensadores da história. Todo mundo que conhece um pouco, né, da ciência percebe que as coisas não são por acaso. A teoria do por acaso é quase que uma anarquia na ciência, gera uma anarquia, porque nada na ciência é por acaso, nada que existe poderia ser por acaso, porque tudo é muito inteligente, tudo é muito arquitetado. Você começa a estudar a arquitetura das coisas, a arquitetura do universo, você percebe que existe um conceito muito grandioso por trás de tudo, uma ciência muito elaborada. E chamar isso de por acaso, sabe, é, é dizer que, sei lá, eu acho que é pior do que acreditar no conto da carochinha. É mais complicado acreditar no por acaso do que acreditar nos contos da carochinha, acreditar em mágica, entendeu? Acreditar em ilusão, ilusionismo. É muito mais complicado. É mais fácil acreditar em Papai Noel do que acreditar no conto do por acaso, porque de verdade o Papai Noel pode ter existido em algum lugar, em algum tempo, né? E que gerou essa história. Mas o por acaso não, porque em momento nenhum o universo poderia ter sido criado de maneira tão excepcional, tão inteligente, tão sublime, tão equilibrada, por acaso. Ou então o por acaso é só um apelido, né, do que nós chamamos de Deus, de matriz divina, de éter, de campo quântico, substância amorfa, do que for, tá tudo certo. Um bom equilíbrio. Bora aqui. A Cauda do Leão, de Albert Einstein. Quer estejamos falando sobre o salto cósmico entre as estrelas e galáxias distantes, ou sobre o microespaço entre as bandas de energia que formam o átomo, usualmente percebemos o espaço entre as coisas como vazio. Quando dizemos que alguma coisa está vazia, geralmente queremos dizer que nada, absolutamente nada, em absoluto, existe ali. Sem dúvida, para o olhar não treinado, o que chamamos de espaço certamente parece vazio. Mas, até que ponto esse espaço está realmente vazio? Quando nos detemos
Mesmo a examinar o assunto, qual o significado de viver em um mundo onde o espaço entre a matéria é verdadeiramente vazio de qualquer coisa? Primeiramente, sabemos que a existência de um lugar desses no universo é impossível por uma razão muito simples. Como o ditado bem diz, cadê aqui? A natureza abomina o vácuo. Entretanto, se pudéssemos nos transportar magicamente para um lugar desses, que tipo de vida encontraríamos? São belas perguntas, né, gente? Para dar um voo assim, uma expansão já. Logo no início, podemos afirmar que seria um lugar muito seguro. Por exemplo, ainda que pudéssemos acender uma lanterna, uma luz muito escuro, desculpa, muito escuro. Por exemplo, ainda que pudéssemos acender uma lanterna, sua luz não iria a parte alguma, porque não haveria meio para a luz atravessar. Seria como se atirássemos uma pedra em um lago e ficássemos esperando as ondas na superfície da água. A pedra atingiria o fundo, mesmo que não houvesse água no lago. A pedra A pedra que não a pedra atingiria o fundo, mesmo que não houvesse água no lago, mas nenhuma onda seria formada por falta de um meio por onde as ondas pudessem irradiar, a partir de um impacto, como geralmente fazem. Precisamente, pelo mesmo motivo, nosso mundo hipotético seria igualmente muito calmo. O som, para ser sustentado, também precisa viajar atravessando algum meio. De fato, praticamente todo tipo de energia hoje conhecida, do movimento do vento ao calor do sol, não poderia existir, porque os campos elétricos, magnéticos e radiantes, e mesmo os campos de gravidade, não teriam o mesmo significado em um mundo onde não existisse realmente nada, onde nada existisse realmente no espaço. Felizmente, não precisamos especular sobre como seria um mundo desses, pois o espaço que nos cerca está muito longe de ser vazio, independentemente de como o chamamos ou de como a ciência e a religião o definem. É claro que existe um campo ou presença constituindo a grande rede, ligando tudo o que foi criado e nos unindo ao poder mais elevado de um mundo maior. No início do século XX, você quer comentar alguma coisa, Dulce? No início do século XX, Einstein fez referência a uma força misteriosa de como estava seguro que existia naquilo que vemos como o universo que nos cerca. A natureza que nos mostra apenas a cauda do leão. A natureza nos mostra apenas a cauda do leão, dizia ele, querendo dizer que havia algo mais do que poderíamos perceber como realidade. Ainda que não pudéssemos vê-la a partir do nosso ponto de vista particular. A analogia de Einstein está sobre o cosmos mostra a beleza e a eloquência típica da visão que ele tinha do universo. Não duvido que o leão seja o dono dela, a cauda, mesmo que ele não possa se revelar imediatamente por causa do seu tamanho descomunal. Em escritos posteriores, Einstein prosseguiu dizendo que, independente de quem somos ou de qual possa ser o nosso papel no universo, todos nós estamos subordinados a um poder mais elevado. Seres humanos, vegetais ou poeira cósmica, todos nós dançamos ouvindo o ritmo misterioso da distante melodia de um flautista invisível. Que lindo isso, né? E Ai, eu é meio poético, né?
Ele era diferenciado, né? Eu gosto muito da figura, Eu também gosto. admiro muito. Apesar de, assim, se fala assim, você estudou? Ah, não, só o que eu vejo aqui e ali eu já gosto, entendeu? Só daquela imagem, daquele cientista maluco, cara, já é Muito demais. carismático. E assisti um documentário dele, assim, ele viveu isso, né? Quando a gente fala de desejo ardente, a pessoa que me vem à mente é ele. Ele viveu isso, assim, a vida dele foi a ciência. Uma pessoa que veio com, sabe assim, tipo, ó, vai, a tua missão vai ser essa aqui, meu filho. Vai lá e faz. Comia livro, só estudava, só. Mas enfim, Não, ele teve um deixa eu papel ensinar. muito importante na política, ele teve um papel muito importante na guerra, Uhum. ele teve um papel muito importante para muitas coisas. Para Ele era muitas alemão, coisas. sabia? Ele era um alemão que lutava E contra judeu. o nazista. Então, ele foi Uhum. muito perseguido. Deixa eu terminar aqui, ó. Vai lá. Com sua declaração de criação de uma inteligência subjacente, Planck descreveu a energia do leão de Einstein, descreveu a energia. Ai, gente, desculpa. Com sua declaração de criação de uma inteligência subjacente, Planck descreveu a energia do leão de Einstein. Fazendo isso, ele acendeu a chama da controvérsia que continua a queimar mais intensamente do que nunca nos dias de hoje. No centro dessa controvérsia estão as velhas ideias acerca do que o mundo é feito e, incidentalmente, de qual é a realidade do universo, escapando livremente pela janela. Há mais de meio século, o pai da teoria quântica já nos dizia que tudo está ligado por uma energia bastante real, embora não convencional. Nada convencional, mas bem real, né? Exatamente isso. Desculpa, eu deixei o coisa aberta. Exatamente isso. Então, o Planck, eu acho Isso daqui. que se eles fossem mais jovens, essa turminha, né, dessa época teria convencido o Einstein de que e Einstein teria contribuído muito, né, com a física quântica. Com certeza. Ele contribuiu, né? Ele contribuiu, querendo ou não, ele contribuiu, apesar de Uhum, negar. Então era aquela história. Ele via que era lógico, mas ele negava por uma questão de princípios dele, né? uhum. Como é que ele vai sustentar uma coisa que ele falava e que ele defendia e ao mesmo tempo defender algo que ele acredita, mas que vai contra o que ele. Olha só que é um paradoxo, né? Talvez ele tivesse resistido por não ter tempo de estudar, né? Por não ter Porque tempo de ter esse tipo de coisa que é até o que eu acho que eu tentei falar, né? É o tipo de pessoa, penso eu, que você que tem que chegar às conclusões por si. E para isso deveria ter tempo para estudar, para fazer as suas medições, os seus apontamentos, as suas experiências, né? E aí começar a falar, galera, parece que vocês estão certos, sabe assim? Eu acho que Mas todo cientista tem chegou esse a falar traço. isso. Ele chegou a falar, gente, isso faz todo sentido, entendeu? Porém, não é possível, entendeu? Então, se tivesse tido um pouquinho mais de tempo, ele chegaria nisso do que é possível. Só Eu acho faltou que se tempo. tivesse tido tempo de avançar na teoria do tempo e espaço, ele não teria, sabe, ele teria enxergado ali. Uhum. Mas é muito Ou então já interessante tivesse enxergado e não quis dar a mão à palmatória, também pode ser. Né? também. Não deu tempo, né, de dar o braço a torcer. É Mas é interessante. muito interessante. Eu sei que esse povo Gente, tudo, apenas gente, ó, falando em eu, relacionamento. eu tiro o meu chapéu, assim, de verdade, admiro de montão, como
já disse outras vezes, é algo que eu fico olhando à distância, sabe, assim, tipo, pego o que eu consigo assimilar, o que eu consigo entender e boa, porque realmente tem muita coisa aí. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse relato aqui é quando ele fala dessa teoria, né, da cauda do leão. E eu acho que eu entendo como sendo exatamente desta forma, sabe? Quando ele fala assim, ó, ele que ele não possa se revelar imediatamente por causa do seu tamanho descomunal. Eu acho que essa inteligência, essa mente inteligente por trás de tudo, ela é tão generosa, tão benevolente, que ela tem consciência de que se mostrar tudo que é, a gente explode, porque não vai conseguir, sabe assim, essa estrutura de agora, da forma como tá, não acessaria. Sabe? E aí você vai ter vários exemplos. Por exemplo, Jesus, que trouxe uma mensagem linda. Quem acessou? Ainda hoje. Quem conseguiu acessar? E tantos outros avatares que vieram, você entendeu? Com uma mensagem de amor, uma mensagem de carinho. E isso a gente está falando assim, ó, daqui, do relacionamento, do faz assim que vai dar certo, vai ali, vai por aqui, que esse é o caminho. E assim, muitas pessoas não acessaram. Agora, imagina quando você expande isso para o universo inteiro. Eu te mostro a cauda, e na cauda vocês já são capazes de se matar, descobre um tiquinho, já faz bomba, faz isso, faz aquilo, um monte de coisa. Entende? Mas faz parte do processo, entendeu? Sim, A guerra, tudo isso faz parte do processo. sim. É o Mas ir, eu acho que essa inteligência, ela fica segurando, sabe? Se ela fala assim, ó, vou te dar mais um pouquinho agora você vai e desenvolve. agora você vira a página, meu filho. Aí você descobre que tem que começar de novo. É um Não é processo não muito louco. começar de novo, né? É tipo assim, você terminou a álgebra básica, ok, agora nós vamos para a equação. Ok, você vai ver que existe bem mais coisas. Com certeza. Gente, é muito louco isso tudo. É gradativo, é evolução, né? E como uma escada, você tem que ir degrau por degrau, senão você não dá conta. E você não não teria como acompanhar essa evolução, não tem. Eu acho Verdade. que a evolução pessoal é a única coisa que não dá salto quântico. Não dá. Não tem como, né? Até porque senão a gente não sustenta. Não sustenta. Aí volta todo mundo fica batendo, babando, louco, depressivo. Não sustenta. É. Então vamos devagar. Devagar não. Pode ir mais rápido, mas vai um passo de cada vez. Vai um Isso, passo de cada vez, isso aí. Gostei, né? Cristina. Agora gostei, hein? Vamos! Bora que bora. Bora! Gente boa, hoje tem live no Universo Consciência? Hoje tem uma live que não é live, na verdade. Aconteceu. Essa live é uma live que já aconteceu. Como que chama isso? É um remake? Não. Um Pode reprise. ser, gostei do nome, tá bom, é um remake. É uma live que já aconteceu no canal da Sofia Golfeto, alguns tempos atrás, eu já nem sei mais quanto, e eu vou colocar lá hoje, tá? Para Ah, todo legal. mundo ver, e eu espero que todo mundo goste. E Que hoje você tá tá na universidade ainda, né? Tá lá na Universidade de Vila Velha. aham, hoje é o Legal. último dia. Último dia. Ótimo. Beleza, então, gente boa. Gratidão, Dulce, linda. Muito obrigada pelas ideias, né? Tua mente é muito brilhante. Sempre enriquece. Você viu a minha aula de física quântica? Beleza. Não, bagunçada, zoou o coreto, né, gente? Para. Tal. Gente, mas se vocês quiserem uma aula de física quântica, eu estudo um pouquinho para poder explicar um pouquinho mais para vocês.
tá? Tá tudo certo. Lá na nossa caixa de ferramentas a gente pode fazer isso, Cristina. Combinado. Porque, de verdade, eu não sou física, né? Não é minha praia, mas eu gosto. Eu confesso que eu gosto. Mas para eu explicar, eu teria que dar uma revisada. Eu não lembro, assim, das coisas, entendeu? Totalmente. Na minha cabeça eu até sei, mas eu não sei explicar. Eu teria que dar uma revisada boa para poder fazer uma explicação mais aprofundada. Muito Mas, bem. olha, Beijo, beijo, gente. beijo, Até. pessoal. Até.